Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara abriu processos disciplinares contra 9 deputados. Entre eles, o deputado Eduardo Bolsonaro, filho do presidente, que recebeu acusações em 2 casos diferentes. Quem volta agora é a Tainá Farfan, trazendo detalhes das imputações contra Eduardo Bolsonaro. Cadê a Tainá? Vem comigo agora? Aí. Ô, Xará, conta aí, Eduardo Bolsonaro, quem mais está nessa lista? Xará, Eduardo Bolsonaro, Carla Zambelli e Carlos Jordi estão respondendo a processos por terem desrespeitado o senador Humberto Costa, do PT, pelas redes sociais. Quem abriu a representação contra eles foi o Partido dos Trabalhadores. O filho do presidente Jair Bolsonaro também vai responder em relação a 4 partidos da oposição que entraram com representações contra ele por aqueles ataques que ele fez por ter debochado da tortura sofrida pela jornalista Miriam Leitão. Nesse caso, ele vai responder a um processo de cassação de mandato. Então, foram abertos 9 processos contra deputados no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados. Eu vou trazer aqui os 9 deputados. São eles, além de Eduardo Bolsonaro, do PL de São Paulo, de Carlos Jordi, do PL do Rio de Janeiro, e Carla Zambelli, do PL de São Paulo, também Jandira Fegali, do PCdoB do Rio, Talíria Petroni, do PSOL do Rio, Josimar Maranhãozinho, do PL do Maranhão, Heitor Freire, do União do Ceará, Bia Kicis, do PL do DF e Kim Kataguiri, do União de São Paulo. Tirando os 3 coincidentes que eu citei, no início cada um tem uma situação diferente, vai responder um processo por um motivo diferente. Por exemplo, Josimar Maranhãozinho foi apontado ali por supostamente desviar recursos de emendas parlamentares. Também o deputado Kim Kataguiri foi acusado pelo PP e pelo PT de apologia ao nazismo. Então, cada um tem uma situação diferente por aqui. Lembrando que existe todo um trâmite para esses processos caminharem na Câmara dos Deputados. Além do Conselho de Ética, também tem que passar pela Corregedoria da Casa, alguns casos até pela Comissão de Constituição e Justiça. E, por fim, a palavra final é do plenário da Câmara dos Deputados. Vale a gente destacar que a gente já solicitou uma nota, um posicionamento de cada um desses 9 deputados que nós citamos aqui, mas até o momento a gente ainda não teve um retorno. Volto com você no estúdio. Obrigada pelas informações, Thay. E a gente vai seguir com a análise aqui do estúdio. Eu vou chamar o Yuri Pita e o Leandro Rezende. Yuri, vamos destacar os nomes que a Tainá trouxe, né? São nomes mais ligados à direita, muitos bolsonaristas também nessa lista. Por diversas situações estão ali. Fico imaginando qual pode ser o impacto eleitoral, né? Estamos em anos de eleição. Ou também se esse processo tende a caminhar no ano eleitoral. Muito difícil, né, Tainá? A gente sabe que, enfim, a Câmara dos Deputados, todos os 513 deputados e deputadas, se quiserem voltar à Câmara, precisam concorrer a novos mandatos e acabam se dedicando nesse segundo semestre, ali a partir já de junho, julho, já vão para a campanha e só voltam depois das eleições. É muito difícil que esses processos, a não ser que tenha algum caso muito excepcional, seja conduzido de uma forma mais célere, que eles avancem. Agora, o que me chama a atenção, você destacou para esse lado desses deputados bolsonaristas, mas também a gente vê alguns deputados da esquerda, muito nessa troca de tiros entre eles, tiroteios entre eles, por declarações, aquela história, por exemplo, envolvendo Kim Kataguiri por aquela participação naquele episódio daquele podcast em que houve apologia ao nazismo, etc, etc. E apenas um caso, pelo menos mais concretamente, que esse que a Tainá Farfan mencionou, envolvendo diretamente uma questão de possível benefício envolvendo irregularidades com o uso de verba pública. Pode ser, vai ter gente que vai olhar pelo copo meio cheio e falar, bom, é só um caso de corrupção. O copo meio vazio é de que o que é chamado aí de jogo duro, né, o hardball em inglês, da teoria da ciência política, vai ficando mais evidente também nesse tipo de caso em que um partido ou um deputado se volte contra outro por questões ali de disputas que acabam passando do ponto, acabam exacerbando ali o debate, o enfrentamento de ideias, que acaba não sendo de ideias, acaba sendo muito mais de ofensas, de xingamentos, o que também não deixa de ser bastante lamentável. Leandro Rezende, Daniel Silveira não está na lista. Você tem atualização sobre a situação dele no Conselho de Ética?
Hoje pela manhã eu conversei com o deputado Paulo Aze, que é o presidente do Conselho de Ética, para perguntar um pouco, né, sobre o deputado Daniel Silveira, na medida em que muita gente na Câmara dos Deputados questionou a falta de uma providência da Câmara depois que o Supremo Tribunal Federal condenou o deputado Daniel Silveira. E o que o Paulo Aze, presidente do Conselho de Ética, me disse foi o seguinte: olha, ele já foi alvo de 3 representações aqui e essas representações já foram votadas e as punições já foram dadas. Ele já teve a suspensão do mandato por 6 meses e já recebeu, num outro caso, uma reprimenda verbal, que é uma das medidas que o Conselho de Ética pode dar aos deputados que são alvo ali de processos que foram instaurados. Bem, o deputado Paulo Aze disse que recebeu na semana passada do presidente Arthur Lira todos essas representações, né, feitas, elas primeiro vão para a mesa diretora, depois a mesa diretora encaminha para o Conselho de Ética. Ele disse que iria instaurar, né, os processos e aí os relatores vão sendo sorteados. E aí é um pouco do que o Yuri disse, né? É difícil da gente imaginar algum desses deputados sendo efetivamente punido, só se fala no ano eleitoral. O próprio deputado Paulo Aze ali, um pouco na conversa que teve comigo sobre Daniel Silveira, já deixou um pouco claro nesse sentido, e ele disse que qualquer outra punição contra o deputado Daniel Silveira depende de uma nova representação contra o parlamentar, e que isso, até agora, a despeito de toda a repercussão desse caso, não teve ninguém que tenha feito essa representação não, Tainá.